dizendo: eu sou seu pai, eu sou seu pai. Você esqueceu que eu sou seu pai? Eu já investi muito em você, que estamos andando juntos há muitos anos. Lembra dos milagres, das provisões, das providências, dos livramentos? Você lembra? Da sua cova que eu fechei, você lembra? Marcos capítulo 7, versículo 24 a seguir. E levantou-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ela disse: por quê? Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Amém? Aprendemos muito com Deus através da história desta mulher. Há algo muito grande, muito profundo aqui. Essa mulher, ela era uma mulher abastarda. Ela tinha muitos recursos. Ela era uma mulher cirofenícia, de origem cirofenícia, pela cultura que havia adotado. Ela era grega e cirofenícia pela cultura que havia adotado. Ela era uma mulher intelectual, mulher que tinha um preparo intelectual e um preparo emocional invejável, muito grande. Ela era uma mulher madura, de emoções amadurecidas. Ela era uma mulher de uma resistência ao sofrimento muito grande. Ela tinha uma resistência muito grande. Por não fazer parte da raça judaica, ela era considerada uma mulher sem valor. Era assim que os judeus tratavam. Ela era uma mãe sofrida, uma mulher infeliz, mesmo tendo dinheiro, muitos amigos, bens, mas ela era uma mulher infeliz. Ela não tinha felicidade. Ela era, pelo que entendemos, sendo uma mulher abastarda, ela era uma mulher influente. Ela era uma mulher que tinha etiqueta. Ela sabia se colocar na posição certa. Ela era uma mulher que tinha uma visão global das coisas. Ela morava nos territórios de Tiro e Sidom, ela era grega, porém, ela se inteirava da situação do mundo da sua época. Morando longe, não sendo judia, mas ela soube que Jesus era o filho de Davi. Ela estava muito longe de Jesus. Ela era, não sei se ela era viúva ou se era uma mãe solteira. O certo é que nós não encontramos seu marido lutando com ela. Ela foi só.
Não encontramos outro filho indo com ela. A história nos mostra ela sozinha. Então, ou era viúva ou era mãe solteira. Mas ela tinha uma família. E ela era uma mulher família. Ela era uma mulher muito apegada à sua família. A família dela tinha muito valor para ela. E naquele momento, naqueles dias, a sua família estava sendo destruída. Deus tem algo para nos dizer aqui esta noite. Você já ouviu, quem sabe, esses 3 dias, a história dessa mulher. Mas eu não estou lendo o livro de Siddhartha Gautama, Buda. Eu estou lendo a inerrante e infalível palavra de Deus. Lendo e falando. Fique atento. Não foi aquilo que ela havia projetado para a família dela. Aquela situação. Não sei também qual o envolvimento dela com Satanás e da sua filha, consequentemente da sua filha. O certo é que o demônio pegou a filha dela e passou a viver na filha dela. E quando o inimigo entra em alguém, ele assume a personalidade dessa pessoa. O reino das trevas é um reino organizado, e em uma cidade como esta aqui, ele distribui em cada setor demônios específicos na cultura, na saúde, no trânsito, nos lares, etc, etc, para destruir as vidas. O certo é que a filha daquela mulher, ela entrou em um estado de opressão demoníaca, que a mãe descreveu dizendo: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não é só endemoniada, o grau de possessão, obrigado, que aquela menina vivia era elevado. E a Bíblia fala de casta e de legião. Casta é qualidade, é tipo, e legião é quantidade. Acredito que era uma casta que havia naquela menina, um demônio específico, que estava destruindo aquela moça. A Bíblia não vai falar os detalhes, aqui ele mostra só a ponta do iceberg, mas eu creio que aquela moça quebrava as coisas dentro de casa, que ela agredia a sua mãe, os vizinhos, que as coisas na casa daquela mulher, no meio daquela família, os bens eram quebrados, e não havia paz para comer, dormir, viver, porque aquela menina sempre estava atormentada, atacando, gritando, chorando. Imagina o que é viver semanas, meses sem dormir bem, sem comer bem, sem viver bem. Era o estado daquela mulher. E como a mulher abastarda, rica, influente, os gregos eram dominantes na cultura, na filosofia, a gente sabe, e aquela mulher, com certeza sim, ela morava numa cidade próspera. Então, acredito que ela usou os seus recursos para tentar reverter o quadro. E não conseguiu. E o que salvou a vida daquela mulher e a sua família, escuta isso aqui, o que salvou ela e a sua família, o texto diz aqui, que ela ouviu falar de Jesus. Isto aqui salvou a sua vida. No dia que o ouvir falar de Jesus, só o ouvir, for significativo para nós, como foi para esta mulher, nós vamos estar vivendo um avivamento do Espírito Santo. No dia que a leitura da Bíblia for mais significativa para nós do que a exposição, a palavra, a pregação, a leitura, nós vamos estar vivendo um avivamento.
Porque a leitura da palavra é a leitura da profecia infalível. Eu posso alterar ou diminuir, mas a leitura não pode ser alterada. Você lê o que está ali. Foi assim com Whitefield e John Wesley, quando eles liam a Bíblia nas praças. As pessoas gemiam, caíam no chão, choravam. Não era diante da pregação, era diante da leitura. Essa mulher ouviu falar. Tem um homem aí, que ele liberta os cativos, os endemoniados. Quem sabe ele ouviu o milagre que aconteceu com o gadareno, Marcos capítulo 5. Então ela começou a alimentar um projeto de ir a Jesus. Só que ela sabia as barreiras que haviam. Barreira cultural, a cultura dela era diferente da cultura dos judeus. Jesus era um judeu, nazareno. Ela sabia a barreira religiosa que havia. Essa era feroz, não era fácil. Ela tinha ideia de como seria tratada quando chegasse perto de um judeu. Ela tinha ideia, por isso que ela não desistiu. Havia a barreira da multidão, a barreira dos discípulos, que os discípulos formavam uma grande barreira para as pessoas não chegarem a Jesus. Lembra das crianças que Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas. Eles não queriam que as crianças viessem. E aquela mulher, meus irmãos, não pense que é fácil conseguir vitória de Jesus. É difícil. Alguém aqui acha fácil conseguir bênção de Jesus? Ore com as duas mãos na minha cabeça no final do culto, para eu pegar essa unção aí. Porque não tem nada tão difícil do que conseguir algo das mãos de Jesus. É de graça, mas é caro. É caro. E aqui nós vemos o preço que esta mulher pagou para que a sua família não perecesse. Lembremos-nos de uma coisa, que crise na família sempre vai ter. Se alguém disser aqui: eu nunca passei numa crise na minha família, te prepara, vai cair um raio aí. Quem sabe antes do final do ano. Crise na família. E a família daquela mulher estava em uma crise sem precedente. E ela havia idealizado uma família na sua mente, trabalhado, se esforçado, estudado, porque ela idealizou uma família. E de repente, a certa altura do caminho, houve um acidente, um choque entre o humano com o demoníaco, e o demoníaco estava prevalecendo. E aquela batalha era espiritual. Os remédios não resolviam, a medicina, o dinheiro, a influência política, nada resolvia. Aquela mulher foi a Jesus para salvar a sua família, porque ela estava vivendo o tempo mais difícil da sua vida. E não pense que ela estava vivendo o tempo mais difícil da sua vida por causa da filha, porque ela disse assim: tem misericórdia de mim. Ela estava em crise também. Ela, quem sabe, tenha sido a pessoa que havia provocado aquela situação. Ela também estava em miséria, sua alma estava em miséria também. Então primeiro ela falou: eu sou o problema, eu quero que o Senhor faça algo em mim primeiro, porque eu sou a mais carente. Ela foi a Jesus para salvar sua família, porque a sua casa estava sendo aterrorizada por Satanás. A casa de alguém aqui está sendo aterrorizada por Satanás, como a dessa mulher. Ela ouvia Satanás falar na boca da filha. Ela via os movimentos do diabo no corpo da sua filha, os gestos, os gemidos, rosnado. Manhã, tarde, noite, madrugada, não era fácil, não foi fácil. Aquela mulher foi a Jesus para salvar sua família, porque a pessoa que ela amava, que saiu das suas entranhas, que ela amamentou, estava nas garras de Satanás, dominada por aquele demônio. Aquela mulher foi a Jesus para salvar suas famílias, para salvar sua família,
porque todos os seus recursos haviam acabado, todas as portas humanas haviam se fechado para ela. Você pode imaginar o que é isso? Todas as portas se fecharem e você não ter para onde ir, nem o que fazer, a quem recorrer. Você tendo dinheiro, tendo influência, tendo bons médicos na época, mas ela falou, não adianta ir a nada e a ninguém, tudo está acabado, todas as portas se fecharam. Aquela mulher foi a Jesus para salvar sua família, porque a sua filha estava caminhando para a morte. A qualquer momento aquela menina iria morrer de exaustão, iria se suicidar, iria acontecer alguma coisa. Ela via a sua filha, a pessoa que vive possessa, ela se corta, ela se arranha, ela não sente dores. O diabo quer tirar sempre sangue dela para beber o sangue dela. Mas é assim. Aquela mulher foi a Jesus, sabe por quê? Porque ela viu sua família se desintegrando. A desintegração da sua família. Desintegração é decomposição, é separação, é aniquilamento da coesão. Ela viu sua família perecendo. E ela pensou, minha família vai perecer e eu não vou fazer nada. Ela vivia presa ao seu Deus, à sua cultura. Ela não servia ao Deus de Israel. Mas quando todas as portas se fecharam e o seu Deus e a sua religião não pôde fazer nada, alguém, veja a importância de uma palavra, alguém disse a ela, olha, tem um homem aí, judeu, que ele liberta os cativos. Mas veja o que aquela mulher enfrentou para salvar sua família. A primeira coisa que ela enfrentou, a distância. Ela estava a quilômetros de Jesus. Não sei se ela veio a camelo, a cavalo ou a pé. Hoje, naquela época não tinha os carros que nós temos hoje, né? Claro. Ela ou foi um animal ou foi a pé. Então a distância era uma barreira. Ela andou muitos quilômetros. Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. Mas ela andou ela veio de uma distância grande. Quando ela conseguiu chegar perto de Jesus, ela encarou a barreira da multidão. A multidão foi uma barreira. Aí ela pensou, como eu não posso ir até ele, a minha voz vai até ele. Ela começou a gritar. Mas olha o que ela enfrentou. O silêncio de Jesus. Alguém aqui gosta do silêncio de Deus? Se gostar, vala-me, Senhor. Ore por mim, porque não tem uma coisa para nos espancar tão forte como o silêncio de Deus. Jesus, filho de Davi, e ela estava fazendo a oração certa, hein? Não pense que a oração daquela mulher, o clamor, oração não, clamor daquela mulher foi um clamor. Ah, eu estou sofrendo, minha filha, minha casa, não aguento mais, estou desesperada. Não, ela jogou a flecha no lugar certo, no alvo certo, do jeito certo. Meu rei da linhagem de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego de Jericó falou estas palavras, Jesus parou e disse, tem alguém me chamando? Traga esse homem aqui. Já aquela mulher, ele deu uma de João sem braço, fez de conta que não estava ouvindo. Mas sabe por quê? Lembra que no início eu falei que ela tinha as emoções amadurecidas? Que ela era uma mulher madura? Silêncio de Jesus. O tratamento com quem tem maturidade é diferente. Zacarias perguntou ao anjo, como é que vai se dar isso que eu sou velho? O anjo disse, fique mudo. Você tem maturidade, está me fazendo uma pergunta dessa, seu cabra? Já Maria perguntou, uma jovem, né? Eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? O anjo explicou, vai descer sobre você a unção do Espírito Santo. Para os maduros o caldo é com pimenta.
E a pancada na testa e na canela. A mulher era sábia, madura, tinha maturidade. Então ela, Jesus, filho de Davi, meu rei da linhagem de Davi, Jesus. É possível? O cego clamou assim, ele atendeu e eu... Silêncio de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos. Às vezes quem anda... Posso falar? Sabia que às vezes existem pessoas que andam com Jesus, estão perto dele, mas têm um coração muito cruel. Dói a calúnia. Está andando com Jesus, mas calunia e dói demais na gente. Aí ele, mestre, olha, manda essa mulher, diga para ela, rua. Manda essa mulher ir embora daqui. Essa mulher vem gritando atrás de nós, não é possível. Ela teve que contar com o desprezo dos discípulos. Para conseguir uma vitória grande de Jesus, se prepare que os discípulos de Jesus vão dizer, rua, sai fora, vai embora daqui. Tem gente no meio que vai dizer. Desiste de orar, não tem jeito não. Aquela mulher, ela foi testada na sua maturidade. Então ele disse, quando Jesus parou para responder o clamor, ela clamou, o clamor dela, ele deu, meus irmãos, uma panca, porque o sentido grego, vou ler aqui o sentido grego. Se você viesse atrás de mim gritando, chorando, e eu houvesse dado as costas, e de repente eu parasse e dissesse assim para você, eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você diria o quê? Mal educado, foi? Eu venho gritando, chorando, eu estou no desespero total. O Senhor, Jesus estava dizendo a ela, não vim para você, não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós diríamos o que nessa hora? Eu sou gentílica, então ele está dizendo que não veio para mim, que eu caia fora. Você ficaria ali? Moisés, vou matar esse povo e vou fazer de você uma nação. Olha o diálogo maduro. Se Moisés não tivesse maturidade, ele ia dizer, obrigado, Senhor, que maravilha. Arão, manda fogo, Jeová. Quero ver só o cheiro, sentir só o cheiro da carne queimando. Tem hora que Deus, aí olha o maduro. O quê? Aceito não, viu? Não, senhor, o que é que vão dizer do senhor? Saímos do Egito, vão dizer que o senhor não pôde botar Israel em Canaã. Como é que fica o seu nome? O seu nome está ligado ao seu caráter. Vai ficar bonito para o senhor, não é ficar difamado por aí. Se o senhor não perdoar esse povo, eu vou para o inferno com ele. Risca o meu nome do teu livro. Olha, a gente corta agora a união que a gente tem. O senhor disse, eita cabra madura, espera aí, rapaz. Nem tudo que Deus diz, vou fazer, tal. Você tem que, o maduro diz, Deus, espera aí, Deus. Bota o seu bigode aqui no meio, vamos conversar aqui. Espera aí, que isso? E esta mulher, ela era madura. Quando Jesus parou, disse, não vim para você não. Ela disse, opa. Quando ele parou, se abriu um caminho. Ela não quis nem ouvir o que ele estava dizendo, porque Jesus parou, disse, escute aqui, sabe por que Jesus falou daquele jeito para ela? Não foi por causa dela, foi por causa dos discípulos, da multidão, que queriam uma satisfação. O Messias é nosso. Jesus não poderia dizer naquela hora para eles, olha, eu sou de todo mundo, eu vim para salvar a humanidade, não foi só vocês não. Jesus não poderia dizer que eles eram meninos de caça curta, pastorador de borboleta.
Então Jesus tinha que dizer alguma coisa para satisfazer o orgulho religioso e cultural dele. Não vim para você não. A mulher mais madura do que ele disse, quando ele falar eu vou. Vai se abrir uma brechinha. A maturidade dela foi testada. Não por causa dela, por causa de quem estava ao redor. A sua fé foi duramente provada. Quando Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Veja se a mulher retrucou. Veja se ela falou assim, está me chamando de... Eu sou uma mulher rica, tenho dinheiro, sou influente, tenho empregados, mal educado. Me falaram que o senhor é educado, agora o senhor está me chamando de cachorrinha. Vá para lá, seu judeu. Não, a mulher não disse nada. Ela sabia que aquilo era um... Jesus, ela entendeu, ela conseguiu discernir de alguma forma o que Jesus estava fazendo. Olha o diálogo com o maduro. Você vai morrer, não vai se levantar dessa cama, viu, Ezequias? Assim diz o Senhor, morrerás e não viverás. Ezequias disse, ok. Quando o profeta saiu, ele olhou para a parede e disse a Deus, é assim que o Senhor trata o sincero? Eu tenho andado diante do Senhor com sinceridade. Deus não é culpado de Ezequias ter aproveitado mal os 15 anos. Mas quando ele dialogou com Deus na sua maturidade, Deus reverteu o quadro. Deus não é culpado com as decisões erradas de Ezequias. Diante dos discípulos, que já queriam que ela desaparecesse dali, Jesus teve que se comportar daquele jeito, fazer daquele jeito, porque ele estava no meio de uma multidão de maduros e meninos. Também estava trabalhando no caráter daquela mulher. Mas olha o que aquela mulher fez para reverter o quadro. Porque ela ficou entre Jesus e a multidão. Ela era o alvo. Ela estava no meio de duas pedras, numa brecha estreita. A primeira coisa que aquela mulher fez para levar a bênção para a sua família, para reverter aquela situação que parecia que estava perdida. Como é que pode você estar perto de Jesus, junto de Jesus, falando com Jesus, e a situação dentro de você está quase perdida? Deus falando com você, ali, dialogando, e você dizendo, vou vencer não. Humanamente falando, olhando pelo lado humano, se você não for até o final, você vai dizer, eita, essa mulher está perdida, Jesus não vai atender ela não. Se você não conhecer a história toda, né? Porque, irmãos, como pode você estar perto de Jesus, junto de Jesus, falando com Ele, e humanamente falando, a situação está perdida? Meus irmãos, eu preciso aprender a andar com Jesus. Tem hora que Ele deixa a situação ficar perdida, você perto dEle. Lembra dos discípulos do mar da Galileia? As ondas passaram por cima do barco, e Jesus estava dentro do barco, se molhando também. E os discípulos chegaram e disseram, vamos afundar. Como pode Jesus estar dentro do barco e o barco? Mas é assim. Esse negócio de dizer, Jesus está no meu barco, só vitória, só raio, só ondas por cima do barco. Jesus está dentro do barco, grande perigo de vida. Você vai correr com Jesus dentro do barco. Com Jesus dentro do barco, você vai ver o cenário piorar, e cair uma tempestade, pá na tua cabeça. Com Jesus dentro do barco, você vai ver, você é quase morto, e ele assim, ó, cochilando, sem fazer nada. Jesus, meu amado, faça aqui alguma coisa. E o pau cantando nas suas costas.
Andar com Jesus não é fácil, não. Tem hora que eu vou dar vontade de você puxar ele pelo pescoço, assim, Jesus, o senhor não está vendo não, Jesus. A primeira coisa que aquela mulher fez para reverter aquele quadro, que parecia ser perdido, perto de Jesus, foi: não desistiu de Jesus. Ela não desistiu de Jesus. Eu morro aqui, eu sou pisada aqui, mas eu só saio quando esse homem me atender. Jesus está calado, Jesus está quieto, Jesus está deixando teu barco encher de água, parece que vai afundar com ele dentro. Não desista dele, fique lá. Eu me arrebento, mas eu fico com ele. Foi o que Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Vai desistir de Jesus? Desista de Jesus não. Tem hora que andar com Jesus é um céu, mas tem hora que andar com Jesus é morte, perto, é sacrifício. A segunda coisa que aquela mulher fez foi não dar ouvido às vozes. Volta, mulher, desaparece daqui, mulher. Não vai dar não, Jesus dizendo: não vim para ela não, já disse a ela que eu não vim para ela. Eu não vou dar o pão dos filhos a essa cachorrinha. Olha as vozes. Vozes daqui, vozes de lá também, hein? Do céu. Não pense que só vem voz do céu boa, não. Vem voz do céu que é um raio. Sai do culto angustiado. Meu Deus, o que foi isso? Jesus, eu fui com a minha alma aberta e recebi uma... São vozes. Agora, a palavra intencional... Ela queria essa palavra, é intencional. Não era permissiva, outra. Ela não deu ouvido às vozes. Nós vamos encontrar muitas vozes no caminho. Sai daí, não tem condições não, isso não dá e tal, não presta, é feio, é isso, é aquilo, e você tem que... O Senhor disse a Josué: não te desvie nem para a direita. Tu vai ver um cenário aqui querendo te atrair, outro aqui, uma voz aqui, outra aqui, mas tu segue em frente, Josué. Nem para a direita, nem para a esquerda. Outra coisa que aquela mulher fez, que se alguém fizer aqui esta noite, neste grau, eu duvido que Deus não faça algo. Quando Jesus parou, que para falar com ela, o povo abriu ala. Ele falando, ela disse: é a minha oportunidade de chegar perto dele. Ela correu e se lançou aos seus pés, quebrantada. Duas coisas que Deus não aguentava em Davi. Por isso que Davi tem uma lâmpada perpétua acesa por Cristo. E ele é chamado de pai de Jesus, filho de Davi. E segundo os estudiosos, conforme as profecias de Jeremias, ele vai ser correr em Jerusalém com Cristo, e adorarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Os discípulos serão juízes das tribos de Israel. Está escrito em Lucas 22, 28, 29. Davi é muito importante para Deus ainda hoje, para a nação de Israel. Duas coisas que Davi fazia que Deus não aguentava. Abraão amava Deus, Deus amava Davi. E é o único homem na Bíblia que Deus diz assim: achei Davi. Deus vivia como um adolescente apaixonado por um rapaz. Que ela fica doida. Eu trabalhei em ambulância, socorri um adolescente com vômito, com febre de 39 graus, desesperada, e a mãe dela querendo bater nela: senhora, sua filha está doente. Ela está doente porque está apaixonada, e o namorado vai para São Paulo, vai deixar ela aqui. Ela estava desesperada. Deus vivia por Davi assim, procurando Davi. Quando entenda a minha linguagem, ele diz: achei Davi. Estava doido por Davi. Mas sabe por quê? Por duas coisas. Quando Davi se quebrantava diante de Deus,
E quando Davi adorava, Deus ficava louco, Deus não aguentava. Deus não aguentava. Deus não aguentava. Porque o Salmo 51, versículo 17, o Salmo 34, versículo 18, do coração contrito e quebrantado, o sentido ali é de esmagado. Se você esmaga uma coisa sólida, ela vira pó. Quando Davi se quebrantava, ele virava pó diante de Deus. Deus não aguentava. Aí ele adorava quebrantado, adorava como pó diante de Deus, sendo rei, sendo famoso. Deus não aguentava. Essa mulher aqui, ela correu e lançou-se aos pés de Jesus, quebrantada. Deus não aguenta quem se quebranta. O clamor de uma alma quebrantada, de uma vida quebrantada, eu duvido que Deus não faça o planeta Terra parar de girar em torno do Sol. Cama sobre me cama nave a sé. Eu duvido que Deus não estabeleça rei e remova rei. Que Ele não pare a chuva e não mande a chuva. Que Ele não ressuscite o morto, não faça algo na vida de quem clamar quebrantado. A oração fica sem resposta imediata às vezes. O clamor não. Todos que clamaram na Bíblia tiveram resposta imediata. Deus fez coisas únicas. Abriu a madre de Ana, derramou fogo do céu com Elias, parou a galáxia para Josué vencer a batalha. Fez o sol voltar 40 minutos no seu tempo, o tempo voltar 40 minutos quando Ezequias clamou. Se era 1h40, voltou para 1 hora. Deus pegou o planeta e voltou no tempo. Não sei como foi isso, meu Deus. Pá. Nos dias de Josué, não sei se era 3 horas da tarde ou 4 horas, o certo é que parou quase um dia, diz a Bíblia. Chegou a hora da janta e o sol lá. O relógio biológico dos seres acusou o sono. Na hora de dormir, o sol lá. A galinha, já comi tudo que tinha que comer, meu papo está cheio, chegou a hora de eu dormir. Esse sol não se esconde não. O boi, a manjedoura, o jumento. Deus alterou o relógio biológico dos seres. Falta um dia na história da humanidade, a ciência comprovou, porque um homem dentro dos matos levantou suas mãos para o céu e disse: detente em Gibeã, sol e tu lua no vale da Jalom. Deus disse: é aqui. Pegou o planeta e pá, segurou. Este Deus está aqui. Este Deus está aqui. Ele significa alguma coisa para você? Você trouxe alguma coisa para esse Deus aqui esta noite? Camanava, sude camanava sé. Esse é o Deus da nossa vida, é o Deus que cremos. Deus está nos levando para um tempo que nós nunca vivemos, onde o seu poder nas nossas vidas, que opera tudo, diz a Bíblia, vai servir para tudo nessa terra. Lembra de Joel, no capítulo 2, quando Deus começou a falar sobre a restauração, Joel profetizou para a terra. Ali 2:21 de Joel é terra. Então eu, apoiado pela Bíblia, a terra que não estiver dando fruto bom, eu posso orar para ela dar um fruto bom. Profetizar para ela: terra, a partir de hoje, dê uma banana boa, um inhame bom, uma macaxeira boa, deixe de ser ruim. Em nome de Jesus. E ela tem que obedecer. Joel disse para a terra: regozija-te, alegra-te, porque o Senhor já fez grandes coisas. É só cair água aí, vai brotar. Depois ele disse para a vaca, camela, jumentos, animais: e vós, animais do campo. Ali não é gente, não, é animal mesmo. É outra coisa, o animal não está produzindo bem não. Esse animal é dizimista porque você vende o leite, vende a carne, a lã dele, investe no reino dele, e ele está com problema.
como um irmão que a cobra mordeu a melhor vaca que ele tinha. Ele ligou para o presbítero: oi, presbítero, minha vaca é dizimista, eu pago o dízimo do leite dela. Agora a cobra mordeu, ela está caída aqui, batendo aqui. O senhor não podia orar pela minha vaca não, antes que ela morra? O irmão disse orar por vaca. Mas ele lembrou-se que em Provérbios está escrito: o justo olha pela vida dos seus animais. Bota a mão na cabeça dessa vaca. Jesus, essa vaca investe no teu reino. Detém o veneno da cobra no sangue dela agora. Levanta essa vaca. Uma oração de 3 minutos. Ele começou a dizer: ela parou de bater, ela está se mexendo, vai se levantar. O irmão orando, ele dizendo: se levantou, minha vaca ficou em pé. Ficou boa. Porque a Bíblia nos autoriza a profetizar para os animais. Se não, rasgue da sua Bíblia essa página aí. E vós, animais do campo, regozijai, porque o Senhor, o pasto vai ficar verde de novo. Observe que os profetas na Bíblia, eles mexeram com os elementos da natureza: fogo, água, chuva, vento, animais, terra. Nós estamos chegando nesse tempo onde o poder de Deus vai ser usado para a glória do nome de Deus, na terra, nos animais, no vento, até para cavar cacimba, viu? Poço. Monatana, sim, tem um poço em uma congregação no Recife, que foi o pastor, eu vi essa história do pastor José Amaro. Disse: cava aqui, vai dar água aqui. Os irmãos cavaram, deu água com poucos metros. Todo mundo preocupado onde iria cavar, tal. Que faz poucos dias que eu vi essa história sobre ele lá em Custódia. Quer limitar Deus, é? Quer botar Deus na sua caixinha de sapato? Meu Deusinho aqui comigo. Deus é livre. O universo não cabe Deus. E a sua palavra diz que Ele faz tudo o que quer. Tudo o que quer. Você está pronto para um tempo de coisas grandes? Aqui em Siriaém? Na sua casa, lá no engenho? Eu congreguei em Tium há muito tempo. E Deus começou a falar isso para a igreja. Queria fazer coisa grande, queria trazer um tempo de avivamento para aquela congregação, porque era muita fofoca, muita mentira, muita intriga, muita mexerico, era um negócio, crise no coral, no conjunto. O Senhor disse: vou trazer um tempo de paz, de reconciliação, de perdão, de restauração. Falou, quando foi um domingo à noite, trouxe um escalado, e o Senhor disse: como os adultos não estão crendo, a maior parte dele eu vou começar pelas crianças. Pelas minhas crianças. Um sábado à tarde eu fui para o ciclo de oração infantil junto com a irmã Helena. A neta dela chorava porque Jesus me batizava ela com o Espírito Santo. Todo o ciclo de oração ela chorando. Mora lá em Tium, essa moça que agora já é casada. Ela tinha uns 6 e 7 anos. Irmã Helena me contando, queria muito que Deus falasse comigo. A irmã Luísa, dirigente, mandou uma criança cantar um hino. E sem ninguém orar: batiza, batiza, batiza. O Espírito Santo caiu. As crianças começaram a levantar a mão e falar em língua natural. Sentadinha no banco. A segunda criança batizada foi a neta da irmã Helena. Deus não disse que ia começar com as crianças? E na hora que batizou aquela menina, usou ela no dom da profecia, ela foi para perto da avó, eu estava perto. E ela apontou aquele dedinho e disse: em nome do Senhor, claro, minha serva, vou resolver aquela causa que te aflige. Aí na doutrina, no domingo à noite, na pregação, as crianças embriagadas no vinho do Espírito. Aí os adultos começaram a ver. Os fofoqueiros do coral, do conjunto, os intrigados, os em pecado, começaram a chorar.
Se levantar de forma natural no culto, se levantar e pedir perdão um ao outro. E foi um tempo que os pecadores vieram para a porta do templo, para a frente da casa dos crentes, dizer: eu quero ser crente, ora por mim. A gente estava num ciclo de oração, na doutrina, alguém batia na porta, um casal entrava e dizia: eu quero Jesus, chorando, sem ninguém pregar, sem ninguém chamar. Deus está falando. Se nós, obreiros, não acreditarem, não crerem, se os adultos não quiserem, Deus vai fazer com as crianças. Se os da cidade não querem, Deus vai começar nos engenhos. Mas vem um tempo de glória. Glória de Deus. Xaracamaná, Sudecamanavassé. Vem um tempo de glória de Deus. Há uma palavra no meu coração. Deus tem cobrado de mim. E hoje aqui, eu escuto um grito do Espírito Santo dizendo: minha primavera, entre aqui. Minha primavera, entre aqui. Suba aqui. Venha. Entre nas almas que estão secas, tristes, sentindo dor tremenda, minha primavera, entre na alma da minha serva, entre agora. Sublime Névia, tua alma está muito seca. Tu vieste para esse culto com vontade de morrer, mas hoje Deus sopra sobre ti, dizendo: eu sou seu pai, eu sou o seu pai. Você esqueceu que eu sou seu pai? Eu já investi muito em você, que estamos andando juntos há muitos anos. Lembra dos milagres, das provisões, das providências, dos livramentos? Você lembra? Da sua cova que eu fechei, você lembra? Hoje eu digo para a sua alma: se abra para a minha primavera, que ela vai entrar. Eu tenho uma primavera para a sua alma. Sinta Jesus aí na porta, aí no telão, aqui sentado, aqui em cima. Deus tem uma renovação para você que está aqui em cima. Shederebe kalamadaba, sudecamanavassé. Permita-me dizer uma coisa, Senhor. Eu escuto Jesus dizendo: eu quero mais de vocês. Eu necessito. Eu quero
Sinta Jesus. Onde você está sentado aí, sentada, fala em línguas. Pela primeira vez aí, Jesus quer lhe batizar com o Espírito Santo aí, pela primeira vez. Línguas estranhas aí sentada, aí sentado. Para de ser incrédulo. Se quebrante, porque Deus está trabalhando e vem uma primavera sobre a igreja em Siriaé. Uma primavera do Espírito está entrando. Eu duvido que impeça. Aproveite esse momento e adore. Adore quebrantado, adore rendido na presença de Deus, como aquela mulher. Ela se prostrou aos pés de Jesus e disse: socorre-me. Você hoje está aqui dizendo a Jesus: socorre, me socorre, Jesus. Eu não vou aguentar não, Jesus. Quem disse a você que você não vai aguentar? Você vai aguentar. Você vai até o fim. Você vai suportar, porque a minha graça está sendo derramada de forma abundante na sua vida. Eu ando com você na sua casa, pelo recanto. Eu vejo você chorando. Eu vejo você calada. Eu vejo você triste. Você fica acordado em cima da sua cama. Eu acompanho os seus passos. A glória de Deus está aqui. Deus está lhe beneficiando aqui esta noite. E o Espírito Santo está dizendo: eu tenho uma renovação para os senhores. Está caindo uma renovação de Deus aqui. Calamanava, chudecamanava sé. Decamanai, xedequemica. Durimicamanava sobre mim fa. Ô mulher, grande é a tua fé. Levante sua mão esta noite aí. No telão, na porta, se possível aqui no púlpito. Hoje, às 9h19 desse domingo, Deus está dizendo: vai acontecer do jeito que tu pediste. E vai acontecer logo. Eu vou fazer logo.
Seja isso feito para contigo como tu desejas. Jesus está lhe curando. Sua família vai ser salva. Entre primavera, entre minha primavera, entre aqui, entre aqui, na alma do meu servo e da minha serva, venha o tempo de cantar. Chegou. Traga alguém para Jesus. Conduza alguém aqui esta noite. A filha daquela mulher foi liberta, estando longe de Jesus. Ele manda no céu, na terra, em todo lugar. Eu sempre digo, em nome do Senhor, que o céu governa a terra. Os homens podem fazer o que quiserem fazer, os políticos poderosos, mas Deus nunca vai perder o governo. O céu manda na terra, manda nos homens, manda nos animais, nos insetos, no vento, na chuva, nos planetas, em tudo. Levante a mão aqui quem não é crente em Jesus ainda. Quem não é crente ainda em Jesus, venha para Jesus. Esta noite é a noite do seu milagre. Deus fazer algo na sua vida agora. Hoje Deus vai lhe marcar aqui. Shadakamanava sobre mim, Ele lhe ama. Venha que eu vou orar por você esta noite, em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus e venha. Onde você estiver, Deus vai fazer algo com você hoje aqui, neste lugar. Em você e com você. Venha para Jesus. Desse lado aqui tem alguém. Lá atrás tem alguém. Tem só essa moça entre nós que não é crente ainda. Só ela. Tem mais alguém? Ali. Venham para Jesus. Levantai-vos e vinde ao Senhor. Deus vai fazer algo na sua vida esta noite, perdoando os seus pecados e lhe dando a vida eterna. Hoje o Espírito Santo vai entrar em vocês e a história de vocês vai mudar para sempre. Quando Jesus entrar. Cadê a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira vida para Jesus aqui esta noite? Saia do seu lugar e venha para Cristo. Lá no telão, se houver alguém, traga essa pessoa aqui para Jesus. Conduza ela a Cristo esta noite. Porque hoje o Jesus que mudou a história da mulher cananeia vai mudar a sua também. Venha. Alguém aqui já foi crente, está afastado da casa do Senhor, está longe da casa do Pai. Alguém aqui? Levante a mão para eu ver. Para eu... o irmão lá atrás.
Venham vocês, voltem agora. Volte para Jesus, meu irmão e minha irmã. Voltem hoje para o Senhor, porque hoje Deus vai fazer algo novo na vida de vocês. A igreja ora e intercede, porque é um momento difícil, mas há poder no nome de Jesus para quebrar as cadeias, os grilhões de Satanás. Há uma operação do diabo muito grande nesta cidade. E a vontade do diabo aqui é dividir o rebanho de Deus com muita força. Fazer os crentes se matarem, se suicidarem. E tem gente aqui esta noite que o diabo está na mente. Te mata, compra um veneno. Escreve uma carta e te despede da tua família. Não estou falando só de não crente, estou falando de crente. Mas ninguém pode impedir a obra que Deus começou aqui. E Deus quer sarar. Demônios foram enviados a esta cidade para causar revolta nos crentes. Intriga. Creia se você quiser crer. Você não é obrigado a crer. Mas hoje aqui está caindo gotas de óleo do céu. E o Senhor vai quebrar o laço do diabo aqui esta noite, na vida de muitos. A gente pode ficar em pé, pastor? Fique em pé, por favor. Eu poderia chamar assim: vem à frente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Deus acelerou o relógio nesta nação, em Pernambuco. Aqui Ele tem uma obra apressada aqui, porque Deus tem outra terra, outro povo, outro rebanho. Então Ele quer fazer algo logo. Ovelhas magras, feridas e quebradas. Vamos esperar. Deus deu uma ordem. E o Senhor quer sarar esta noite aqui, quebrar um jugo aqui. E em nome de Jesus, você que está ouvindo aquela voz, te mata. Porque um crente morrendo numa cidade, um crente se suicidando, é um escândalo. E o diabo vibra. Deus não vai deixar não, rapaz. Esse rebanho tem dono. Agora eu quero que você venha aqui à frente, porque nós vamos orar. Ele vai quebrar esse laço e tu vai ser usada e usado como nunca tu fosse nesta geração. Você que está ouvindo a voz do diabo, te mata. Pode vir. Tem gente aqui no grande coral? Tem mulher no grande coral que escuta essa voz, te mata. Fique aqui perto de mim. Olhe para mim. Nunca mais você vai ouvir esta voz. Pode sair do seu lugar e vir. A glória de Deus está aqui. Isso aqui não é brincadeira não. Saia daí e venha para cá. Agora, para vir agora. Bora, irmã. Irmã do grande coral, vai, vem pra cá. Fica aqui. Olhe pra mim, irmã do grande coral. A senhora que veio do grande coral.
diabo está de olho na igreja de Siriaí. Eu duvido que ele consiga. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, e ele odeia esse casal. Já tentou matar esse casal. Mas hoje entra aqui uma primavera de Deus. Pode sair do seu lugar. Vir aqui. Eu não sei porquê, e sei porque Deus está fazendo diferente hoje aqui. O encerramento do congresso está assim. Sinto Deus andando a pé aqui dentro assim. Tem uma glória de Deus aqui. Sinta Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, sinta Jesus, Ele lhe abraça. Há uma batalha espiritual nesta cidade. Mas tem uma nuvem de glória de Deus. Jesus, é muita pressão, não vou aguentar não. Por quê? Cale-se. Não fale mais isso. Você vai aguentar. Vou ficar envergonhado. Duvido. Traga alguém para Jesus. Venha, moça. Esta é a sua noite. Uma vida para Jesus. Ah, chegou a primeira vida. Eu estava esperando a primeira vida. Venha, você. Venha. Venha para Cristo. Venha. Hoje. Vai acontecer uma coisa grande. Muito grande. Venha para Jesus. Esta noite é a sua noite. Quem quer orar comigo? Nós vamos fazer uma oração aqui. Toda a igreja do estado de Pernambuco vai ser beneficiada. Porque hoje desceu um óleo diferente aqui. Quem crê? Vai acontecer uma coisa extraordinária sobre esta igreja de Pernambuco.
Diga assim comigo, você que está perto de alguém: eu vou orar por você agora. E em pouco tempo vai acontecer uma coisa grande, única e nova na sua vida. É a glória, é a glória, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Aqui tem algo diferente de Deus aqui esta noite. Enche Jesus, fala em línguas, fala em línguas com Deus agora. Saia, demônio do suicídio. Receba, receba, não saia sem alegria. Receba aí na porta, meu irmão. Receba aí no telão agora. A glória de Deus desceu, algo de Deus diferente sobre a igreja em